lá, vamos continuar aqui a nossa introdução à mecânica quântica. Nós estamos numa fase que nós aprendemos a equação de Schrödinger, que é uma equação que nos dá, em princípio, as soluções para um problema quântico de uma partícula de massa m, e nós consideramos diversos potenciais, consideramos os estados de espalhamento, onde a partícula é livre, encontra uma força, um campo de força e continua livre depois, e resolvemos o problema de estados ligados, né, que são potenciais que confinam a partícula. E no caso dos potenciais confinantes, nós vimos dois tipos de potencial delta, que são interessantes, poço de potencial, e hoje nós vamos ver o oscilador harmônico. O oscilador harmônico é um oscilador que é caracterizado por ter um potencial que confina a partícula, dado por uma frequência característica, né, que é a frequência do oscilador, vezes x². Esse é o potencial que caracteriza o oscilador harmônico, e todo mundo já viu um potencial de oscilador harmônico, né? Porque ele é um exemplo extremamente importante nos cursos de mecânica, principalmente. Então nós já temos uma ideia bem clara de como é classicamente o oscilador harmônico, né? Ele tem aqui uma dependência parabólica do potencial. E o que nós vamos fazer nesse exemplo aqui, nessa aula, é simplesmente pegar uma partícula que tem uma certa possível energia, né? Nós queremos resolver como é possível acomodar, do ponto de vista mecânica quântica, uma partícula de massa m. Do ponto de vista clássico, se eu colocar uma partícula de massa m com uma certa energia nesse potencial, nós sabemos que ela vai oscilar, e vai oscilar com a frequência característica angular ômega. Agora, do ponto de vista quântico, essa é uma condição de contorno interessante, não é? Nós já podemos dizer que, como a partícula está localizada, a nossa função de onda que nós vamos encontrar ao quadrado, ela deva cair a zero, né? À medida que eu me afasto. Aqui eu não sei bem como vai ser, mas à medida que eu vou para mais e menos infinito, né? Eu sei que a função de onda deve cair a zero, porque trata-se de um estado ligado. Mas não é qualquer energia que eu coloco nesse oscilador que a partícula pode existir do ponto de vista quântico, né? A equação de Schrödinger vai nos dizer em que condições essa onda de matéria pode ser acomodada aqui. E quando a gente fala em onda de matéria, nós estamos falando exatamente dos estados de energia, né? Ou em outras palavras, quais energias serão possíveis para esse potencial. Então nós temos que começar, como todo problema da mecânica quântica, escrevendo a equação de Schrödinger, que é a equação básica aqui, né? E a equação de Schrödinger, nesse caso, ela é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que nós estamos lidando com uma partícula de massa m, vezes a segunda derivada com relação à posição da função psi que eu estou procurando, mais o potencial, não é isso? Ômega quadrado, x quadrado, psi, e isso tem que ser igual a e psi. Claro que nós estamos procurando os estados estacionários, nós já discutimos esse tipo de coisa lá atrás, lá no passado. Então nós queremos resolver essa equação. Essa equação, em princípio, nos dará, né, as energias possíveis e os formatos das funções. Essa equação aqui nós podemos reescrevê-la só para ficar um pouquinho mais simples, colocando que o psi duas linhas, né, passando todos os termos para lá, ele na verdade é igual a m quadrado, ômega quadrado, x quadrado, dividido por h cortado ao quadrado, que eu multipliquei por m, né, o 2 cancela, vezes psi, mais o termo da energia, né, que é menos, porque vai inverter de sinal, menos 2me, dividido por h cortado ao quadrado, psi. Essa é uma equação que ela é a mesma equação, só que agora eu escrevi de uma outra forma. Quando x é muito grande, obviamente esse termo domina, né? E aí nós estamos procurando uma função cuja segunda derivada dá um x². Isso nos leva a imaginar que uma possível solução para isso é uma gaussiana. É uma exponencial de menos uma constante vezes x². Então nós começamos adotando como uma possível solução para essa equação uma solução do tipo
psi de x igual a uma constante vezes exponencial de menos alfa x quadrado. Não sei quem é o alfa, tá certo? Também não sei a constante, mas a constante pode ser determinada se eu imaginar a condição de integral. Se eu fizer a integral de menos infinito a mais infinito, de qualquer função de onda que representa o oscilador, ela deve ser unitária, né? Como nós aprendemos lá para a condição de normalização. Uma outra coisa importante é que essa função ela obedece o fato de que ela cai a zero à medida que o x cresce bastante. Bom, vamos então pegar essa função aqui e vamos calcular as derivadas. A primeira derivada dessa função é fácil de calcular, porque eu derivo em relação à exponencial, depois derivo o expoente em relação a x. Isso me fornece menos 2 vezes a constante, vezes alfa vezes x, repetindo, né, a gaussiana. E se eu tomar a segunda derivada com relação à posição, isso obviamente aqui vai ter que repetir. Aqui cai de novo a mesma quantidade, portanto vai dar 4 alfa quadrado vezes x quadrado psi, não é isso? Menos 2 vezes, agora aí eu tomo a derivada desse e vezes a função. Então isso fica menos 2 vezes alfa vezes psi. Então essa é a segunda derivada que eu obtenho imaginando que a solução é uma gaussiana. E se eu olhar essa estrutura com a equação original, eu vejo que de fato isso aqui é uma boa solução, porque a segunda derivada ela é um x quadrado vezes a função menos um termo vezes a função, um termo constante. Tá, então, essa função gaussiana ela não só obedece à estrutura, como também obedece às características das condições de contorno. E se eu comparar aqui, eu vejo que essa função vai ser uma boa solução, tá certo? E você percebe, a constante aqui é irrelevante nesse caso, né? A constante c. Mas ela vai ser uma boa solução se 4 vezes alfa quadrado, que é esse termo aqui, for igual a m quadrado vezes ômega quadrado sobre h cortado ao quadrado. Né? Porque se esse 4 alfa quadrado for igual a isso, e se 2 alfa for igual a 2me sobre h cortado ao quadrado, então tudo isso casa direitinho e eu tenho então a primeira solução para o oscilador harmônico, que no caso é uma gaussiana. Se eu comparar isso com isso, então daqui eu tiro o alfa, e com o valor do alfa eu tiro a energia. Mas dessa equação, nós já podemos verificar que alfa é igual, alfa dessa equação é igual a meio de m, basta tirar a raiz quadrada, não é verdade? Sobre h cortado. Esse é alfa. E colocando esse alfa nessa equação, eu observo claramente que, a hora que eu colocar aqui, o alfa nessa outra equação, né, se eu colocar aqui dentro, então eu tenho que m ômega sobre h cortado é igual a 2m sobre h cortado ao quadrado vezes z. Portanto, daqui eu tiro que esse estado aqui tem energia, se eu agora calcular aqui, né, cancelar, então esse estado aqui tem uma energia que é igual a meio de h cortado ômega. Então, essa gaussiana é a solução da equação de Schrödinger com uma energia meio de h cortado ômega. Se você lembrar aquilo que nós vimos do oscilador harmônico, no caso do princípio de incerteza de Heisenberg, você vê que esse é o mínimo, o estado de mínima energia compatível com o princípio de incerteza de Heisenberg. Portanto, esse aqui deve se tratar do estado de mais baixa energia do meu sistema. De fato é, tá certo? Mas a gente observa que é uma gaussiana, e aí eu poderia tirar essa constante impondo a condição, né? Eu tenho essa constante, eu agora posso impor a condição de que a integral de menos infinito até mais infinito da função ao quadrado de x vai dar unidade. Daqui sai o valor da constante, tornando essa função normalizada, né?
Então, representando de fato a probabilidade. A gaussiana é um exemplo interessante, porque se eu for desenhar aqui, como é, né, eu poderia desenhar para vocês a solução. Então eu vou desenhar, pegar essa solução aqui, né? Então nós temos essa solução, e nós temos que a energia associada a esse estado, né, que eu vou chamar de E0, ela é igual a meio de H cortado ômega. Então, se eu representar aqui para você no potencial, né, eu tenho aqui o eixo X, aqui eu tenho o eixo, aqui eu vou representar o psi quadrado, eu vou representar para a gente saber qual é a probabilidade, né? Então essa aqui é uma função que na verdade ela vem, ela cresce, ela vai atingir um valor, aí ela decresce, tá certo? Então ela obedece esse formato e obviamente estou imaginando que o potencial esteja localizado aqui, confinando essa partícula. Então essa é uma das soluções do oscilador harmônico, talvez uma das soluções mais importantes, mas ela não é a única, tá certo? Todo mundo sabe que eu posso ter osciladores com energias maiores do que essa. Essa é a mínima energia possível, que por acaso é a gaussiana. Então agora nós temos que pegar de volta a equação de Schrödinger e imaginar quais outras soluções vão poder estar presentes, né? Vão poder ser acomodadas nesse potencial. Muito bem, então nós temos que reconsiderar a equação, tá certo? Então vamos reescrever aqui a equação. Então, de novo, a equação escrita, como nós sabemos, né? Ela é um menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes o psi duas linhas mais esse potencial vezes psi é igual a e psi, tá certo? Essa é a equação. E a solução, agora eu já sei que a solução, a gaussiana é uma solução, uma boa solução por sinal. Agora, a gaussiana vezes um polinômio também pode ser uma solução boa, porque o polinômio não consegue divergir, né, no infinito mais rapidamente do que a própria gaussiana. A gaussiana vai matar qualquer polinômio que queira crescer no infinito, levando a função a zero, que é uma das condições de contorno. Então nós vamos imaginar que a solução para esse problema seja agora uma função que eu vou redefinir aqui a variável, já vou explicar para vocês. Então, obviamente que eu vou dizer que eu vou chamar o meu y como sendo igual a raiz quadrada de m ômega sobre 2h cortado vezes x. Então, eu vou fazer uma substituição de variável, porque, obviamente, um monte de termo desaparece aqui na equação. E eu vou, então, reescrever a minha função em termos da variável y, né? Então você já percebe que em vários locais vão desaparecer as constantes. E eu vou reescrever a equação. Em termos dessa nova função, né, eu substituo isso na equação, fazendo a substituição de variável, e eu obtenho então que a nova função é que a segunda derivada da função f com relação à nova variável y, menos 4y vezes a primeira derivada da função com relação a y, mais 4 vezes e sobre h cortado ômega menos 2 vezes a própria função f, tudo isso igual a zero. Então eu obtive uma nova equação, essa nova equação para a função f. Se eu encontrar as soluções dessa equação, obviamente, eu vou verificar para que valores de energia eu terei solução. E uma vez que eu encontro isso, então eu estou encontrando de fato que valores da energia permite soluções ou permite acomodar uma onda nesse potencial. Tá certo? Então essa é a nova equação que nós iremos resolver. Uma equação desse tipo, ela obviamente pode ser resolvida de algumas formas, mas a forma mais interessante para a gente resolver aqui é através de uma série de potência. Então nós vamos dizer que a solução dessa função, a função que satisfaz essa equação, é um f de y
que é igual a uma série, uma soma de termos, né, CK, onde K é um índice, Y elevado a K, para K igual a zero até o infinito. Obviamente, quando K igual a zero, eu tenho uma constante, e obviamente essa é uma solução que eu já aprendi lá fora, porque obviamente vai ser como solução a gaussiana pura. Agora, então, eu tenho que substituir essa solução, que é uma série, né? Estou usando o método de série aqui de Frobenius para resolver essa equação diferencial. Isso já deve ser familiar da maioria de vocês aí, né? Nos diversos cursos de física matemática ou de matemática aplicada que se faz. Substituindo isso aqui, obviamente, a segunda derivada vai dar um termo, né? A primeira derivada dá um termo que vai aparecer um K menos 1, e a segunda derivada vai aparecer um termo que é K menos 2, tá certo? Vai aparecer um termo de K menos 2. Muito bem. Então, substituindo essa solução nessa equação, eu obtenho uma nova equação, porque as derivadas agora serão muito bem estabelecidas. E essa nova equação, após eu redefinir alguns índices, ela me diz que essa equação é compatível com termos da seguinte equação agora, né, que é na série. Então eu tenho y de k, eu já estou, de alguma maneira, pulando alguns passos matemáticos que são triviais aqui, né? Fazer a derivada de um polinômio, todo mundo sabe. Fazer a segunda derivada de um polinômio, também todo mundo sabe. Então aqui vai aparecer um 4e sobre h cortado ômega menos 2 menos 4k, tá certo? Aqui eu vou pôr mais, eu só estou colocando todo esse termo vezes ck. E tudo isso tem que ser igual a zero, tá certo? É isso que eu obtenho dessa equação, né? Eu vou botar o zero do lado de cá também para ficar mais evidente. Então, esse zero está aqui. Então, eu tenho aqui uma equação que é um polinômio, né? É uma equação polinomial que ela fala que isso aqui tem que ser zero. Obviamente, para uma coisa ser zero, é importante que todo mundo sabe que se eu tenho uma equação polinomial e ela tem que ser zero sempre, é porque o coeficiente de cada ordem tem que ser zero também, né? Porque aquilo vale para qualquer y, na verdade. Então, dessa condição, nós tiramos uma relação. Eu digo que esse termo aqui tem que ser zero. Esse termo sendo zero, eu crio uma relação de recorrência entre os CKs. Então, a relação de recorrência que nós temos para os CKs, se eu impor isso aqui igual a zero, é que CK mais 2, não é, tem que ser igual a 4 vezes E sobre h cortado ômega menos 2 menos 4k, tudo isso vezes o dividido por k mais 2 vezes k mais 1 vezes ck. Essa é a relação de recorrência. Significa o seguinte, que dado um ck, eu posso obter o ck mais 2. Ou seja, se eu conhecer o C0, não é? Que é aquele que eu já conheço, porque é o C da gaussiana. E se eu conhecer o C1, eu determino todos os demais coeficientes. Tá certo? Mas aqui acontece uma coisa interessante. Se a partir de um coeficiente ele é zero, então ele vai ser zero para todos os outros. Então, se eu tiver... O K é um número, né? Ele vai variar. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, e assim vai por diante. Tá certo? Então, para cada K, eu tenho, na verdade, uma relação de coeficientes. Mas para cada K, pode ser que esse parâmetro de energia, né, zere esse denominador. E se zerar esse denominador, zera um coeficiente. Se zera um coeficiente, vai zerar todos os outros que são derivados a partir daquele, porque isso aqui é uma relação de recorrência entre esses coeficientes. Tá certo? Então, o que acontece? Acontece que quando esse termo é zero para um determinado K, porque eu tenho só que lembrar vocês aqui que o K
ele pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante, não é verdade? Isso é o que nós tínhamos desde lá do início. Então, se por acaso esse termo zerar, significa que a série será interrompida. E será interrompida em determinados valores. Então eu terei soluções que são polinômios de ordens diferentes, porque a partir de uma certa ordem ele zera, não é? E que correspondem às soluções do meu problema. Então, o que acontece? Se eu pegar esse denominador e fizer igual a zero, eu verifico os pontos de energia onde essa série será truncada. Portanto, eu terei para cada valor da energia um polinômio de ordem diferente como solução desse problema. Então, se eu colocar aqui que 4 vezes a energia dividido por H cortado ômega menos 2 menos 4 vezes K é igual a zero, significa que a partir desse termo K, ele determina a ordem do polinômio. Não é verdade? Ele vai determinar a ordem do polinômio. Dessa equação aqui, você tira que a energia é igual, olha aqui para você ver, você divide tudo por 2, então você tem um meio, vai passar para cá, vai ficar meio, e aí do outro lado vai dividir, vai ficar K. Então eu tenho meio mais K vezes H cortado ômega. Essas são as soluções que, na verdade, trunca a série em determinados pontos. Então, para K igual a zero, já é a solução que nós havíamos determinado. Tá certo? Para K igual a 1, então eu tenho que K igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Essas são as energias. E cada energia vai gerar uma solução que é um polinômio de ordem K. Vezes a gaussiana, como nós havíamos adotado. Então, fazendo isso aqui, nós acabamos tendo como solução, né, para a função de onda, uma série de soluções. Aqui eu tenho como energia, eu tenho a primeira energia E0 igual a meio de H cortado ômega, que como nós vimos é a constante, vezes E elevado a menos alfa x quadrado. Mas agora eu tenho uma energia E1, que é para K igual a 1, tá certo? E para K igual a 1, eu tenho uma energia que é 3 meios de H cortado ômega, e a solução nesse caso vai ser uma nova constante, que eu vou chamar de C1 aqui, tá certo? Que é uma constante, vezes o x, que vai dar y, mas é x, vezes E elevado a menos alfa x quadrado. E assim por diante. Eu posso ter inúmeras soluções, né? E como você pode ver, se eu desenhar no meu potencial, né? Se eu desenhar o meu potencial aqui, que é o potencial, e representar as energias possíveis, eu vou ter uma energia aqui mais baixa, que é um estado, que é o E0, aí eu somo, né, H cortado ômega, ela tem outra aqui, aí eu somo mais H cortado ômega, tem outra aqui, somo mais H cortado, tem outro, e assim por diante. E eu tenho aqui estados que são espaçados de H cortado ômega de energia. Então, esse é o espectro de energia para o oscilador harmônico, e eu vou ter aqui uma sequência de soluções. Na verdade, a solução de forma geral, nós escrevemos, a solução de forma geral é que o psi, né, K de x é igual a uma constante de normalização vezes um polinômio de ordem K. Esses polinômios de ordem K eu vou escrever como H, né, H de x, que vai carregar a ordem vezes exponencial de menos alfa x quadrado, com alfa a constante que nós já achamos, né? Aliás, esse alfa, ele está aí presente e garante a queda para o infinito. Esses polinômios aqui acabam sendo os polinômios de Hermite. Para cada ordem vai ter um polinômio diferente, tá certo? E, obviamente, como o polinômio está mudando a sua ordem, não é isso? Vai acontecer da constante de normalização depender do estado que você está considerando. Tá certo? E essas são as soluções do oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico, ele tem como solução
os polinômios de Hermite, tá certo? Eu vou só escrever aqui que, na verdade, eles têm o polinômio de Hermite vezes a gaussiana, são as soluções para o oscilador harmônico. Se a gente for fazer um gráfico, né, se eu for representar a função de onda, né, vamos representar primeiro a função de onda, depois a gente pode representar essa função de onda ao quadrado. Então nós vamos ver que eu posso representar aqui como são essas ondas, né? Então aqui eu vou representar um eixo x, tá certo? Para as diversas funções e vou representar aqui a função psi, né? Cada uma delas, para a gente poder ver como que é mais ou menos a dependência espacial dessas funções. Então, essas funções, elas terão o formato, a primeira nós já vimos, é uma gaussiana, então ela deve atingir um valor máximo aqui e deve cair. Essa é a primeira função, a solução, né? A primeira a gente chama de zero, essa é 1, essa é 2. Quando eu venho para a segunda solução, obviamente, ela vem, aí ela dá zero aqui, tá certo? Então ela dá zero, aí ela vem para baixo e cai para cá. Então ela tem esse formato aqui, né? E essa é a função 1. Se eu ver a função 2, a gente não resolveu a função 2, mas ela na verdade ela dá mais uma oscilação, porque ela vai ter um x quadrado ali. Eu só vou representar essas duas aqui para a gente poder analisar de uma forma mais completa aqui na lousa. Tá? Então essa aqui seria assim. Então ela tem aqui claro que ela é simétrica. É interessante, né, as simetrias aqui da função. E se eu for representar agora o psi quadrado dessas funções, né? Então aqui eu vou representar o psi quadrado de cada uma dessas funções. Eu vou obter qual é a distribuição de probabilidade. Então aqui eu vou representar agora o psi quadrado, tá certo? O quadrado de uma gaussiana continua uma gaussiana. Então aqui a probabilidade é um pouquinho mais acentuada só, né? Mas essa é a probabilidade do estado fundamental, está bem localizado. Se eu pegar essa ao quadrado, obviamente ela se estende um pouco mais, mas ela tem uma característica interessante, que ela vai a zero aqui, e depois ela cai a zero lá no infinito, como função de x, tá certo? Então, enquanto para o estado fundamental a partícula está mais localizada ao redor do centro, para o primeiro estado excitado, a partícula, obviamente, está mais localizada nas suas bordas, né? A partícula está menos localizada no centro, porque o quadrado aqui dá zero, tá certo? Porque ela tem essa simetria ímpar, né? E uma coisa interessante do oscilador harmônico é que você tem, obviamente, as soluções elas serão classificadas como sendo simétrica ou antissimétrica, tá certo? Todas elas serão simétricas ou antissimétricas. O que significa que a ordem daqueles polinômios, pela própria relação de recorrência, eu tenho um CK mais 2 relacionado com CK. Então, se eu tenho o 1, o 0, então eu vou ter C2, C4 e assim vai. Se eu tenho C1, então eu vou ter C1, que é esse primeiro, aí eu vou ter C3, tá certo? Pela própria relação de recorrência. A ordem do polinômio de Hermite, né, ou é tal que ela me dá uma função par ou uma função que não seja par, que seja ímpar aqui, né? Ou seja, ela é simétrica ou antissimétrica com relação ao zero na dimensão. Esse é o oscilador harmônico unidimensional. O oscilador harmônico, obviamente, não precisa ser só unidimensional, ele pode ser tridimensional. Nesse caso, é interessante porque embora eu não vou resolver aqui, mas eu vou indicar como que é que você resolveria o oscilador tridimensional, porque aí o potencial pode ser escrito, né? O potencial nesse caso, ele seria um V de x, y e z, e ele é igual a meio de m ômega x ao quadrado x quadrado mais meio de m ômega y quadrado vezes y quadrado mais meio de m ômega z quadrado vezes z quadrado.
significa que cada direção do meu potencial pode ter uma frequência determinada, eu não preciso ter todo mundo com a mesma frequência. Quando eu tenho todo mundo com a mesma frequência, eu digo que eu tenho um potencial harmônico isotrópico, né? Aí todo mundo é igual, aí eu somo tudo isso, isso aqui fica proporcional, x² mais y² mais z² fica proporcional a um r². E aí praticamente eu resolvo em coordenadas esféricas. Mas no caso tridimensional que eu tenho as coordenadas, o interessante é que isso aqui vai levar como solução o φ total vai ser um φ, o psi total vai ser um φ que depende de x, uma outra função que depende de y e uma outra função que depende de z. Então você consegue separar as variáveis e resolver. Como eu estou dizendo já que o potencial tem é totalmente separável, as funções serão separáveis, e nós mostramos lá atrás que as energias nesse caso se somam, então a energia total, você já pode imaginar, ela será obviamente um meio mais uma constante que é vezes h cortado ômega x, meio mais um ny vezes h cortado ômega y, mais um meio mais nz vezes h cortado ômega z, onde nx, ny e nz podem ser 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então eu tenho muitas energias possíveis. Quando esse cara aqui é 0 e esse cara é 1, e os outros são 0, você vê que a energia é equivalente a eu trocar o 0 de lugar, né? Esse pode ser 0 e todos podem ser 0. Mas esse pode ser 0, esse 1 e esse 0. Mas esse pode ser 1, esse 0, esse 0. Todas elas levam, não é, a energias aí que são compatíveis e você então pode ter uma série de soluções interessantes para esse problema. Quando os ômegas são iguais, o que acontece é que eu tenho degenerescência. Eu posso ter 1 aqui, 0, 0 ou 0, 1, 0, todos eles com a mesma energia. Nesse caso a gente fala que o sistema é degenerado, porque eu vou ter funções distintas com a mesma energia, né? Tudo isso é possível no oscilador harmônico. O oscilador harmônico ele é interessante porque basicamente quando eu coloco dois átomos juntos, eles vão vibrar e esse movimento ele é parecido com o oscilador harmônico. Aliás, para pequenos movimentos ele é harmônico praticamente e portanto o espectro de vibração das moléculas obedecem energias bem determinadas, obedecem essa série de energias, que são chamados estados vibracionais. Tá certo? Além disso, quando nós temos átomos formando um sólido, é como se fosse uma cadeia de osciladores, e aí eles têm também características muito bem determinadas com relação à vibração, mas as soluções sempre vêm de acordo com as soluções do oscilador harmônico. Então o oscilador harmônico é um caso importante de exemplo de sistemas confinados na mecânica quântica. Obviamente há várias formas de resolver, né? Inclusive eu falei desde o início da introdução da mecânica quântica que ela é uma mecânica que pode se lidar principalmente com operadores, né? Aliás, todo o sentido da função de onda é que eu tenho que fazer uma operação matemática sobre ela para obter alguma propriedade, né? Desde a probabilidade, distribuição de probabilidade, ou momento, ou energia, qualquer coisa que seja, eu tenho que fazer uma operação matemática. Então, o oscilador harmônico é um exemplo, inclusive, interessante para a gente mostrar que se a gente define já de cara quem são essas operações matemáticas, nós podemos montar o problema de volta na forma de operadores, né? Mas isso é algo que vai ficar para um curso que vai avançar um pouco mais, além da introdução à mecânica quântica, que nós estamos vendo aqui dentro do nosso curso de Física Moderna. Bom, na próxima aula nós vamos ver um último exemplo de unidimensional, que é o átomo de hidrogênio, porque afinal resolver um átomo do ponto de vista da equação de Schrödinger é fundamental, porque foi aí que tudo nasceu, olhando as linhas espectrais, olhando o átomo. Então nós queremos saber o quanto que nós extraímos de informação daí resolvendo isso. Até a próxima aula.